Bom dia, quem está falando com vocês é o Guilherme, seria o tutor de vocês na apresentação do curso Simbologia da Soldagem, módulo 2. Vamos lá. Significado da simbologia. Para o melhor desempenho do operador e do inspetor, o conhecimento da simbologia da soldagem é essencial. O objetivo da simbologia da soldagem é transmitir, com o uso de símbolos padronizados, todas as informações necessárias à execução da soldagem. A simbologia da soldagem aplica-se principalmente a desenhos e projetos, garantindo uma padronização para os setores que trabalham com os processos de soldagem. A simbologia apresentada está baseada na norma AWS A2.4. Lembrando que, dependendo do tipo de simbologia que você vai interpretar, com base na norma que você vai interpretar, a simbologia tem um significado diferente baseado na norma que você está interpretando. Ou seja, você tem que ir de acordo com a norma para saber o que a simbologia está dizendo. Localização dos elementos no símbolo da soldagem. Toda a sistemática padronizada para a simbologia utilizada está sintetizada na figura 1, ou seja, esta figura aqui, 1, no caso, referência a essa. Cauda do símbolo pode ser omitida quando não se usa nenhuma referência. 2. Símbolo básico de solda ou referência de detalhe de solda a ser consultado. 3. Linha de referência. 4. Setas ligando a linha de referência ao lado indicado da junta. 5. Os elementos constantes desta área permanecem inalterados, mesmo nos casos em que a cauda e a seta do símbolo são invertidas. Vemos aqui na figura 1 que a parte 1 significa o quê? É um adicional da nomenclatura, ou seja, uma coisa que você está dizendo adicional, como, por exemplo, assim, você precisa interromper depois de 2 milímetros, ou você precisa fazer a peça ficar integrada em um ângulo determinado. Algo adicional, algo complementar para poder fazer a peça de maneira eficaz, eficiente. Aqui na figura 1 vemos a parte 2, o que se refere ao quê? A simbologia da soldagem entra aqui, ou seja, o que você vai fazer, a raiz da solda, o ângulo da raiz, o ângulo do filete, o ângulo a ser adicionado, como você vai soldar, aqui nessa parte, na parte de cima, tanto na parte de cima da parte 2 ou na parte de baixo da parte 2. Lembrando que o lado de cima é o lado oposto e o lado de baixo é o lado referencial à seta. Por isso que se diz que essa parte aqui é a parte que explica mais a soldagem, né? Como dito anteriormente, né, na parte 2 aqui, na parte onde se diz a simbologia da soldagem, aqui em diante vamos ver quais são os tipos de solda. Aqui, símbolos de solda, símbolos básicos de soldagem e suas localizações em chanfro. Solda, localização. Na parte solda reto ou sem chanfro. A parte quando a solda é reta. Aqui, do lado da seta. Então aqui é do lado onde vai executar a seta.
Aqui é uma solda de topo, no caso. Do lado oposto, mesma coisa. Dos dois lados, aqui ó, sem indicação do lado. Aqui não há indicação do lado. Por conta do que eu tinha dito anteriormente, no que? Quando existe uma seta apontando, quando o lado, a parte de baixo é o lado onde está dizendo a seta. Na parte de cima é do lado oposto à seta, né? Como dito anteriormente e como especificado aqui na parte aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó, lado oposto, lado da seta. Aqui vemos os tipos de chanfro, né? Que é o chanfro em V ou chanfro em X, se tiver dos dois lados, né? Que é no caso aqui. O chanfro em meio V ou chanfro em K, né? O chanfro em U ou duplo U. O chanfro em J ou duplo J. Com faces convexas ou com uma face convexa e outra plana, né? Como podemos ver aqui. Na parte 3 é onde se interrompe, ou seja, na parte que se interrompe a explicação referente à solda, para a parte da seta, a parte indicativa, onde vai ter a soldagem, e também onde se adiciona se é uma soldagem em campo, ou uma soldagem em todo o contorno, como podemos ver aqui. Aqui já na parte 4 da figura 1, indica a seta, onde se indica onde será executado o processo de soldagem, ou o lado oposto que será executado o processo de soldagem, né? Setas ligando a linha de referência ao lado indicado da junta. No caso, em relação à imagem 1, na parte 5 aqui, esses elementos aqui eles não são alterados de maneira alguma. Essas aqui são as especificações. Já a nota, a seta, a posição de soldagem em relação à seta, eles são alterados. As demais coisas, elas não podem ser alteradas porque elas são como se fosse a alma da especificação aqui. Lembrando que essa ordem que está aqui, ou seja, essa ordem onde vamos passar os dados, ela não se altera. Ou seja, a parte de L, de P, ela não se altera. A parte de N, a de F, a de A, a de R, a de S e de E, elas não se alteram na ordem. Mesmo as setas estando do lado direito ou do lado esquerdo, assim como a nota estando do lado esquerdo ou do lado direito. Isso não é alterado, a ordem de leitura dos dados ela não se altera. Localização dos elementos no símbolo de soldagem. Na parte A, referente a essa parte aqui, ó, ângulo do chanfro, incluindo o ângulo de escariação para solda de tampão. Na parte E, referente a esse daqui, ó, garganta efetiva. Na parte F, referente a esse daqui, símbolo de acabamento. Na parte L, referente a este, comprimento da solda. Na parte N, referente a este, número de soldas por pontos ou de solda por projeção. Na parte P, referente a este, espaçamento entre centros de soldas descontínuas. Na parte R, referente a esse, abertura da raiz, altura do enchimento para soldas de tampão e de fenda. Na parte T, referente a este, especificação, processo ou outra referência. Na parte S, profundidade de preparação, dimensão ou resistência para certas soldas. Na parte daqui vemos o que? O ângulo do chanfro, ou seja, na parte A é o ângulo que será executado o chanfro, a inclinação do ângulo, tudo relacionado ao ângulo. Na parte E é o que? É a parte onde o que? Mostra a garganta efetiva, ou seja, o triângulo da solda, a parte onde será efetivada a deposição do material.
Na parte F é o símbolo de acabamento, ou seja, precisa ter um acabamento, precisa fazer uma limpeza na peça. É a parte onde precisa fazer um retrabalho de limpeza, deixar a peça totalmente sem porosidade, sem respingo de solda, algo do tipo. Na parte L é o comprimento da solda, ou seja, o quanto de solda, a solda vai de que ponto a que ponto. Na parte N, aqui é o quantos passes haverá na soldagem, quantos passes de solda são necessários. Na parte P é o espaçamento entre os centros entre os centros de soldas, ou seja, o espaçamento entre os cordões de solda. Na parte R é a abertura da raiz, o quanto que a raiz tem que estar de distância uma da outra. Na parte T é algo a mais, algo que tem que ter adicionado a mais, algo relacionado à nota, com um trabalho adicional, que se fizer algum cuidado que tem que ter. Na parte S é a profundidade de penetração. A parte S é o que? É o quanto o material precisa se penetrar, as dimensões do material que precisa ser penetrado, algo do tipo. Como dito anteriormente, né, na parte 2 aqui, ó, na parte onde se diz a simbologia da soldagem, aqui em diante vamos ver quais são os tipos. Símbolos de solda, símbolos básicos de soldagem e suas localizações em chanfro. Solda, aqui vemos o tipo de solda, o tipo de chanfro que será executado. E aqui é a localização, ou seja, a localização onde a seta está indicando. Aqui vemos o que? Chanfro reto, né, que é um chanfro de topo. Chanfro em V ou chanfro em X, ou então duplo V também, né? Chanfro em meio V ou chanfro em K. Chanfro em U ou duplo U. Chanfro em J ou duplo J. Com face convexa, ou seja, aqui é solda de tubo ou um eixo. E aqui é um tubo, um eixo com uma chapa ou algo retangular, né, no caso, né? Eu elaborei uma imagem para deixar mais claro. Posteriormente eu vou colocar aqui para deixar autoexplicativo. Aqui vemos em relação ao tipo de chanfro, ó, chanfro em J, com relação aqui, ó, chanfro em J, ó, a simbologia e como é o chanfro em si, na parte de solda, né, na parte elaborada do desenho. Aqui em duplo J, em V, em X ou duplo V, em U, em duplo U, em meio V ou em K, né, dependendo. Aqui em K ou duplo V, duplo meio V no caso, e aqui um chanfro reto, né. Símbolos básicos de soldagem e suas localizações. Aqui é o processo de soldagem, ou seja, os processos que são executados na simbologia de soldagem, e aqui é o lado da seta, ou ambos os lados, no caso. Aqui em ângulo, ou seja, uma solda de filete aqui. Uma solda de tampão ou fenda para você fazer um preenchimento de um buraco, ou então uma solda como se fosse uma solda de plug. Aqui uma solda por ponto ou uma solda de projeção, ou seja, uma solda a ponto que você faz ligações entre um ponto a outro, ou uma solda de projeção que você faz como se fosse uma costura, no caso, né? Porém a solda de projeção, a solda de projeção era mais ligada à parte da raiz, um preenchimento maior na raiz, sabe? Aqui já a solda de costura, que é para fazer uma ligação total. Aqui vemos o que? Uma solda no lado que está indicando a seta, aqui o lado oposto a indicado da seta. E aqui vemos dos dois lados. E a mesma coisa ocorre em todos os âmbitos aqui. Aqui vemos uma solda de suporte, onde a parte côncava, somente uma meia bola, né? No caso, uma parte mais côncava aqui, assim dizer, significa o quê? Onde você precisa ter um suporte, um reforço nessa parte. No caso aqui seria um chanfro em V, com um reforço embaixo. E aqui um chanfro em U, com um reforço embaixo, né? Que aqui, no caso, o chanfro V seria na parte oposta à peça, né?
e o reforço seria na parte de cima, superior da peça. E aqui o inverso. Aqui o chanfrio em cima, né? E o reforço embaixo da peça. Aqui vemos a parte de revelimento da peça. Aqui vemos a parte de brasagem. Quando o símbolo ele está assim, é necessário que a peça seja brasada. Bom, aqui vemos o tipo de solda em aresta. Quando é um tipo de soldagem em aresta, se refere a essa simbologia. Que seria o quê? Soldagem de eixo, soldagem de tubo, algo similar do tipo, né? Símbolos suplementares usados com símbolos de soldagem. Símbolos de soldagem no campo. A bandeirinha aqui. O símbolo indica que a solda deve ser executada em local outro que não o de construção indicada. Ou seja, deve ser soldado, deve ser efetuada a solda no lugar onde não foi produzido a peça. Onde, ou assim, vamos colocar o seguinte: você está construindo uma máquina, um maquinário. O maquinário é adequado para uma determinada empresa, personalizado para aquela empresa. Tem que ser executada a soldagem lá, porque ela segue os padrões de lá para saber se vai encaixar tudo nos parâmetros certinhos. Penetração total ou complemento, no caso, né? É a parte onde fica o rabinho da seta aqui, ó. Essa parte aqui é onde você coloca uma nota, tais como posição de soldagem, ou tipo de penetração, se precisa ser uma penetração total ou parcial. Tudo referente à nota, qual tipo de eletrodo, o eletrodo específico que você precisa ser usado, ou um consumível, dependendo do processo que você está usando, precisa ser colocado aqui, adicionado aqui para melhor entendimento do soldador. Símbolos suplementares. Solda em todo o contorno. Quando você coloca uma bolinha assim, ó, na seta. Se você colocasse uma bolinha aqui, ó, nessa parte aqui, ia ser em todo o contorno. Solda no campo, como dito anteriormente, a bandeirinha. Solda de um lado com projeção no lado oposto. Aqui, ó, um meio círculo preenchido. Cobre junta, espaçador, ou seja, onde você ou você tampa, né? Você tampa um furo, algo do tipo, ou então você põe uma cobre junto, algo para poder segurar a parte que você for executar a soldagem. O símbolo reto aqui, ó, o nivelamento, ou seja, o símbolo que você deixa quando você vai executar a soldagem, fica aquele ressalto. Aí você precisa fazer um acabamento naquela peça. Você precisa deixar ela nivelada. Uma peça, vamos supor que sejam duas chapas de aço, elas foram soldadas de topo, no caso, ela precisa ser plana, totalmente plana, sem nenhum relevo. Aqui, ó, você precisa deixar um acabamento convexo, ou seja, um relevo a mais na peça. No mesmo procedimento que duas peças foram soldadas, ela precisa ter um relevo convexo. E aqui ela precisa ter um acabamento onde ele é côncavo. Ou precisa ter no caso que você faz a soldagem, ela precisa ser côncava. A área da soldagem ela precisa ter como se fosse uma trincheirinha, sabe, na peça. Símbolos suplementares usados com símbolos da soldagem. Símbolo de contorno externo convexo. Símbolo de contorno externo convexo indica que a face da solda deve ter acabamento convexo. Símbolo de acabamento conforme padrão do usuário indica o método específico pelo qual o acabamento é obtido, exceto grau de acabamento. Aqui vemos o que? Uma solda onde a seta indica onde será o processo de soldagem, como é do lado na parte inferior da linha de referência, sabemos que é no lado onde a seta está indicando.
Aqui pelo triângulozinho aqui é uma solda em ângulo e pela essa parte aqui indica que o acabamento é convexo. Como a gente faz essa análise? Voltamos lá. Aqui vemos a seta, que é a seta indicando. Vemos aqui a linha de referência. Voltamos à primeira imagem que nós tínhamos destacado. Aqui vemos que o quê? A solda aqui, onde se indica a parte inferior da linha de referência, né? É a parte onde indica a seta, não o lado oposto. Aqui vemos o que também? Vemos que a parte onde tem esse triângulozinho significa o quê? Significa que é uma solda em ângulo, ó, como dito aqui. E aqui, essa parte mais convexa indica que tem que ter um acabamento. Aí vemos qual é o acabamento. O acabamento convexo. Lembrando que como a parte onde vai sobrar a soldagem, a parte do filete de solda que vai ficar aparente, é essa parte aqui, quando é uma solda em ângulo, devemos deixar o acabamento em cima da parte que ficará exposta em ângulo. Vamos supor que você vai soldar uma peça em ângulo, não será essa parte que vai ficar, porque essa parte vai ter uma parte de união, e nem a parte superior, que também terá uma parte de união. A parte que será com acabamento visível será essa, correto? Continuando. Símbolo para solda em todo o contorno. Símbolo para solda em todo o contorno indica que a solda estende-se completamente ao redor da junta. Ou seja, essa parte desse círculozinho aqui, ó, como dito anteriormente, é a parte que indica que tem que se fazer uma solda em todo o contorno. Aqui vemos uma solda em K, né? Com uma seta quebrada, ou seja, uma seta que é para fácil interpretação de dizer onde vai ser executada a soldagem, eles fizeram uma quebra da seta, seguindo a norma que estamos analisando no momento. Seguindo, junta com cobre junta, como é um quadrado aqui, provavelmente é um cobre junta, com um chanfro em V, dizemos que aqui não pode ser um tampão, porque o quê? Aqui não vai estar tampando um buraco, vai estar cobrindo, no caso, uma cobre junta. A seta de indicação, indicando onde será executada a soldagem, na parte de chanfro em V, ou seja, essa parte aqui ficará a parte embaixo, onde será executada a soldagem, na parte oposta, onde será executada a soldagem, no caso, né? Com um M. O que significa o M? Material M, ou seja, o tipo de material que está sendo executada a soldagem. E dimensões do cobre junta conforme especificado, com símbolo de solda em chanfro. Aqui no caso vemos o que? Vemos um tampão no lado oposto à solda, de material conforme especificado, que é o material M, entre aspas, e do lado da solda é um chanfro em V. Em seguida vemos junta com espaçador. Material M e dimensões do espaçador conforme especificado, com símbolo de solda em chanfro modificado. Bom, aqui pessoal vemos o que? Novamente, a parte que está dentro do quadrado é o tipo de material que vai ser usado, ou seja, tipo de aço, se é uma liga de aço ou a composição de somente cobre, alguma coisa assim. Aqui vemos que o formato do chanfro, que é o meio V. Vemos aqui ó, que essa parte aqui está reta, né? E essa parte aqui está em V, tá diagonal, como se fosse esse símbolo aqui, ó. Porém, essa parte aqui vai tá adicionado o espaçador com determinado tipo de material. Solda de um lado com projeção no lado oposto. Qualquer símbolo de solda aplicável, ou seja, qualquer tipo de chanfro. O símbolo de solda de um lado com projeção no lado oposto não é dimensionado, exceto a altura. Aqui vemos o que? É 1 milímetro na projeção de solda, ou seja, o tamanho que tem que ficar o cordão de solda depois que se passa a sua peça, né? A mais
em relação à peça, entendeu? E tanto na parte de cima do cordão de solda, tanto quanto na parte de baixo do cordão de solda. Ou seja, eles têm que ser projetados, tanto em cima quanto embaixo, tem que ser um espelho. Símbolo de fio externo nivelado ou plano. O símbolo de acabamento padrão de usuário indica o método específico pelo qual o acabamento é obtido, exceto grau de acabamento. O símbolo em questão indica que a face da solda deve ser nivelada quando usado sem um símbolo de acabamento indica solda sem subsequente acabamento. O que nós vemos aqui é o que? É uma solda de suporte com o chanfro em V, ou seja, o chanfro em V na peça, e deve ter um outro cordão de solda do lado oposto da peça e depois um acabamento, como podemos ver aqui, para deixar a peça plana. Entendeu? Aqui, essa parte aqui também deve ser plana, ou seja, a parte deve ser assimétrica, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo deve ser plana em referência à peça a ser soldada. Linhas de referência múltiplas. A primeira operação é indicada na linha de referência mais próxima à seta. A segunda operação ou dados suplementares. Terceira operação ou informações de exames. Ou seja, aqui o que significa o quê? A peça a ser relevada, a peça a ser submetida ao processo de soldagem, o primeiro estágio sempre é a primeira linha mais próxima à peça. Como vemos aqui, ó, seguimos a linha, a primeira é uma linha onde o processo de soldagem deve ser seguido inicialmente aqui, depois caímos para o segundo processo e depois caímos para o terceiro processo. Entenderam? Ou seja, aqui iniciamos uma solda de suporte e depois fazemos um chanfro meio V e depois fazemos uma solda em ângulo e depois com um acabamento para deixar de maneira mais plana, como seguimos aqui, o cordão de solda. Aqui já começamos a inserir dados como se fosse ângulo, material a ser soldado, como executar a soldagem, especificações de soldagem no caso, né? Iremos tratar nessa parte aqui, já adicionando o símbolo de solda. Símbolos típicos de soldagem. Solda de tampão em furo alongado. Profundidade de enchimento em milímetros. Omissão indicar que o enchimento é total. Orientação, localização e todas as dimensões, exceto profundidade de enchimento, são indicadas no desenho. No caso aqui, o que se diz é o quê? Que o dito número 20 aqui está especificado em milímetros e é a altura do preenchimento, a altura que será preenchido o tampão da solda. Solda de tampão em furo circular. Ângulo do furo escariado de 30 graus. Dimensão, diâmetro do furo na raiz. Espaçamento, distância entre centros das soldas. Profundidade de enchimento. Omissão indica que o enchimento é total. Ou seja, em qualquer parte, quando se trata de tampão, se houver um enchimento, indica que o preenchimento deve ser total.
Aqui, na parte como é uma solda de tampão em furo circular, aqui indica o diâmetro do furo, aqui a altura do preenchimento de solda. No caso aqui o 30 é o ângulo do chanfro, no caso, né? O ângulo do chanfro. E o número 100 aqui é a distância entre os seus centros, sabe? O espaçamento. A seguir fui preparando um desenho técnico para poder explicar essa simbologia. Aqui vemos o que? O ângulo do chanfro, a espessura do cordão de solda e o diâmetro do furo a ser soldado. Nesse caso aqui, vamos supor que exista um número x, ou vamos colocar um número 2, em parênteses em cima do ângulo 30 aqui. Seria o número de furos que existe na peça, o número de furos que é necessário fazer esse tipo de preenchimento. Solda em cadeia descontínua coincidente, ou seja, uma solda em cadeia. Dimensão, comprimento da perna, que é 8. Comprimento dos incrementos, que aqui é 50. Espaçamento, distância entre o centro dos incrementos, que é 125. Eu elaborei um desenho aqui, ó, ilustrativo, para poder ficar de mais fácil entendimento, você conseguir ter uma visão geral de como é uma solda em cadeia. No caso também tá quando o ângulo, no caso a parte do ângulo aqui, ele não tá igual, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Vou dar um exemplo mais prático aqui, ó, mas pelo desenho. No caso da solda em cadeia aqui, vemos que é os mesmos dados apresentados anteriormente, né, naquele símbolo. Aqui vemos como ficaria a solda. No caso daqui, é 8 milímetros a perna de solda, né, o tamanho da solda aqui em relação, por conta daqui ser 8 milímetros. Aqui o tamanho do cordão é 50 milímetros, que é daqui até aqui, 50 milímetros. E o espaçamento é 125 milímetros. Lembrando que o espaçamento tem que ser do centro do cordão de solda até o outro centro do cordão de solda. Ou seja, daqui, o centro do cordão de solda, a gente pega o cordão de solda e divide por 2, que no caso daqui vai dar 25 milímetros. Daqui do centro do cordão de solda para cá teremos que ter 25 milímetros. Do centro do cordão de solda para cá teremos que ter 25 milímetros. Subtraindo os 25 milímetros daqui para o espaçamento, teria que ser 100 milímetros. Ou seja, daqui do início até aqui o meio do cordão de solda teria que ser 100 milímetros. Subtraindo mais 25 milímetros do espaçamento, teria que ser 75 milímetros, correto? Então o espaçamento daqui até aqui seria de 75 milímetros. Entenderam? Aqui vemos outro modelo de solda. Vemos esse tipo de solda, uma solda intermitente intercalada. Vemos aqui que ela pode ser dois tipos de solda intermitente, onde ela é intercalada, onde você inicia o cordão de solda com um filete de 8 milímetros aproximadamente e um tamanho de 50 milímetros, correto? Aí, terminando o filete, se inicia outro filete do lado oposto, aonde se terminou o filete do lado adjacente. Ou então, pode ser feito da seguinte maneira: o meio da peça, do meio do cordão de solda que foi feito, se inicia do lado oposto um cordão de solda. E assim subsequentemente, né? Obviamente, quando se fala assim, tem um espaço, né? Que temos que relevar o espaço da solda para poder iniciar os demais processos de cordões de solda da peça. Uma coisa que eu acho que não deve ter ficado muito clara é o tipo de filete, né, que deve ser soldado. No caso daqui do filete, teria que ser 8 por 8, ou seja,
Eu vou usar o exemplo dessa imagem aqui. Teria que ter 8 de largura aqui. Essa linha teria que ter 8 e 8 de largura aqui. E elas se encontrando, né? Formando um triângulo. Uma outra coisa, para quem não entendeu, essa simbologia aqui, ó, corresponde a essa simbologia aqui, ó. Esse daqui, ó. O que significa o quê? Como dito anteriormente, o comprimento da solda. E o P, espaçamento entre os centros da solda descontínuas. Prosseguindo, solda em chanfro com uma face convexa ou com faces convexas. Abertura da raiz, 2 milímetros. Abertura da raiz, 1 milímetro. Vemos aqui que quando está no meio da simbologia, o número representa a abertura da raiz. A admissão é considerada como estendendo-se somente até os pontos de tangência. Ou seja, o número 6 e o número 3 são considerados como extensores dos pontos de tangência. Aqui pegamos como referência aqui o que? O tamanho da solda, o filete, a perna de solda, teria aqui como 6 milímetros e nesse daqui como 3 milímetros, correto? Aqui também vemos o que? Que aqui, em relação ao tipo de solda, são 2 eixos ou 2 tubos, 2 materiais cilíndricos, no caso, né? E aqui vemos como se fosse um material cilíndrico e uma chapa, algo retangular, algo cúbico, no caso, né? No caso de exemplo aqui, vemos o que? Vemos a simbologia dita anteriormente, né? Com o espaçamento aqui tem que ter um espaçamento de 1 milímetro. E aqui o cordão de solda tem que ter um filete de 3 milímetros no mínimo, para poder fazer um preenchimento. Já aqui vemos a simbologia de uma maneira mais cilíndrica, ou seja, o formato onde iremos trabalhar a solda é 2 formatos cilíndricos, ou seja, 2 eixos, 2 tubos, algo do tipo, algo similar. Pronto, prosseguindo. Solda de fechamento ou solda de aresta. Dimensão da solda. Altura acima do ponto de tangência. Aqui vemos o que? O raio, a dimensão da solda, ou seja, a perna de solda, e aqui a altura acima do ponto de tangência. Goivagem pelo lado oposto. Contagem pelo lado oposto. A garganta efetiva total não deve exceder a espessura do membro. A segunda linha de referência é usada para indicar goivagem e soldagem como segunda operação. Aqui nessa operação vemos o que? Vemos que a seta está mais próximo dessa linha, ou seja, respeitando a regra, essa linha seria a primária, seria a que a gente tem que observar primeiro. Após fazer esse processo, observamos a linha posterior, ou seja, a segunda linha próxima à seta. Aqui vemos na parte 12, representa o que? Representa a dimensão da solda. Aqui na parte de 15, representa a garganta efetiva. E o 3, a abertura da raiz, sendo um processo de chanfro em V e aqui um chanfro em duplo U. E aqui se refere a uma soldagem em U, onde os dados aqui se alteram, onde a dimensão é 10 e a garganta efetiva é 12. Ah, mas como você tem essa percepção? Vamos ver aqui, ó. A gente pega os dados daqui, vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui é 12. Essa parte aqui, ó, vamos pegar o dado de 12. O que é 12? Vamos lá. A gente vem aqui, o 12 se refere ao S. O S se refere ao quê? A profundidade de perna, a dimensão ou resistência para certas soldas. Aí vamos pegar aqui. O E, que se refere ao E. O E, a garganta efetiva. O 3, que se refere ao 3, é o R,
que o R é. Abertura da raiz, a altura de enchimento para soldas de tampão e fenda. Aí a gente pega aqui, ó, a bandeirinha, que é soldagem em campo. Agora a parte aqui de posição não, de chanfro, né? O chanfro em V, o chanfro em U, tudo isso está tabelado. É somente a gente ir lá buscar também. Vamos lá dar uma buscadinha. Aqui vemos o que? Qual o tipo de chanfro? Aqui, ó, vemos um chanfro em V. Qual tipo de chanfro é esse daqui, ó? É um chanfro em U. Entenderam? É assim, é um jeito básico de você conseguir pegar a matéria para iniciantes. Prosseguindo. Solda de suporte na raiz. Qualquer símbolo de solda que indique soldagem por apenas um lado, ou seja, apenas um lado será feita a soldagem. Aqui vemos o que? Uma soldagem meio V em uma superfície convexa, correto? Um tubo, um eixo, algo do tipo. Já na parte de cima, temos uma solda de suporte e com essa nomenclatura, uma nomenclatura de acabamento pós-soldagem. Aqui vemos o que? Uma solda de suporte, como dito anteriormente, que é o que? Que é fazer um cordão de solda, nesse caso aqui, no lado oposto ao do chanfro, correto? Vamos à parte da nomenclatura das soldas de acabamento após a soldagem. As nomenclaturas são o que? O C, que é o rebarbamento, que seria tirar a rebarba da peça, fazer um leve acabamento na peça, somente após o corte, após algo similar, tirar as rebarbas. O esmelhamento, que seria o G, que é quando você faz um desbaste na peça, para você poder deixar ela de uma maneira bem acabada, um acabamento mais fino. No caso daqui, o M seria a usinagem, que seria o que? Pegar uma peça, um eixo, algo do tipo, colocar em rotação, ela no próprio eixo, e pegar algo que faça um desbaste e começar a retirar partes da peça. Grande parte, se você colocar usinagem no Google, você vai ter uma noção mais ambígua, mais fácil. Aqui temos o R, que é laminação, onde a gente pega uma peça e passa entre dois cilindros, apertando ela e afinando ela. Temos o H, que é um martelamento, onde o próprio nome se diz, após efetuada a solda, a gente bater com um martelo, né? E esses são os símbolos de acabamentos pós-soldagem. Um exemplo daqui, né, seria o C, com acabamento. O que seria o acabamento em C? O acabamento em C seria tirar a rebarba, tirar o rebarbamento da peça, no caso, né? Deixar um acabamento mais fino. Contudo, notamos aqui que a peça deve estar nivelada, ou seja, precisa ter um acabamento onde a peça deve estar plana, de maneira horizontal, plana, nivelada sem nenhuma imperfeição. Lembrando que aqui são só desenhos de exemplo. Algumas simbologias podem estar incoerentes com a simbologia de maneira exata. Agora vamos para a solda de revestimento indicado, reconstituição de superfície, dimensão ou espessura, altura do depósito, omissão indica não haver altura especificada, orientação, localização e todas as dimensões outras que a dimensão indicada devem estar indicadas no desenho. Ou seja, o que vemos aqui a espessura da indicação de quanto de camada, no caso de revestimento, né, que deve ser aplicada em determinada região da peça ou na peça inteira, né? Bom, símbolos típicos de soldagem: solda por resistência elétrica, referência do processo deve ser usada para indicar o processo desejado. Ou seja, essa parte aqui, ó, lembra daquela figurinha lá que a gente tinha mostrado? É específica algo de referência. No caso da referência aqui, é o processo de soldagem. Poderia ter alguma observação, algum tipo de material. No caso daqui, se refere ao processo de soldagem.
Solda em escalão, descontínua, intercalada. A gente já tinha visto esse símbolo anteriormente, vamos dar uma revisada. Lembrando que aqui, ó, na parte que significa 12, é a dimensão, ou seja, o comprimento da perna. Aqui é uma solda intercalada, não é uma solda intermitente, né? Aqui se refere ao comprimento do cordão e aqui ao espaçamento de um cordão para o outro. Solda em chanfro com uma face convexa ou com faces convexas. Aqui vemos novamente a maioria dos dados já visto novamente, anteriormente, no caso a dimensão da perna, né? A dimensão da profundidade de preparação, a garganta efetiva, aqui o ângulo do chanfro e a abertura da raiz. Só que notamos aqui, ó, essa parte aqui fechando, dando a entender que o quê? Que o filete de solda deve ser convexo, né? Temos que atentar a esse pequeno detalhe aqui, ó. Nós notamos que essa parte aqui, ó, está com uma parte meia, uma bolinha, né? Uma parte mais redonda, arredondada aqui, ó, que significa a convexidade da peça, né? O interessante de retomar, de revisar, né, no caso, é para ficar bem cravado na memória da gente, para a gente poder entender, ter uma boa interpretação quando bater o olho e já conseguir entender em relação a ver peças novamente, né? Tanto quanto esse desenho, tanto quanto o desenho anterior, né? Agora vamos para solda por ponto ou por projeção. Dimensão, diâmetro da solda. Como alternativa, pode ser usada a resistência expressa em N por solda. Aqui no caso se refere a perna de solda, né? Aqui a quantidade de soldas, ou seja, a quantidade de filetes a ser executado. Aqui se refere ao espaçamento, distância entre os centros das soldas. Aqui se referência do processo deve ser usada para indicar o processo desejado, ou seja, que é o tipo de processo que vamos executar. Solda em chanfro K. A seta aponta diretamente para o membro a ser preparado, ou seja, a seta aponta para a peça a ser confeccionada, a ser unida. Omissão da dimensão indica que a profundidade é igual à espessura do membro, ou seja, se a gente omitir algum desses dados aqui, significa a espessura, que deve ser correspondente à espessura da peça em questão que está sendo soldada. Ângulo do chanfro, que é 35 graus, e a abertura de raiz, que é 3 milímetros. Solda de costura. Dimensão, largura da solda ou resistência em quilograma-força por milímetro linear. Ou seja, a dimensão da solda é 8, a perna de solda é 8. Aqui, ó, é o comprimento das soldas ou incrementos. Omissão indica que a solda se estende entre mudanças bruscas de direções ou conforme dimensionado. Ou seja, as omissões, ela diz que tem que seguir conforme a peça. Espaçamento, distância entre o centro dos incrementos, distância entre o cordão de solda, as distâncias entre os cordões. Aqui se refere ao tipo de processo de soldagem. Solda por projeção. A designação do processo de soldagem por projeção deve ser usado, ou seja, o tipo de processo que deve ser usado. Dimensão resistência em N Newton, né, por solda. Como alternativa, pode ser usado o diâmetro da solda para soldas em projeção circular, ou seja, de ponta a ponta, de fora a fora, como se você fosse fazer uma solda num tubo. Você inicia e termina no mesmo ponto. Aqui se refere a 40, que é a dimensão da solda, a espessura da solda. Aqui a quantidade de soldas ou quantidade de filetes. Aqui vemos que é uma solda por projeção,
né? Por conta do símbolo do círculo aqui. Aqui 150 se refere a espaçamento, distância entre o centro das soldas. Ou seja, aqui é a circunferência do círculo, o espaçamento a distância entre o centro. Entendeu? Lembrando que na solda de costura, o símbolo para solda de costura se refere a esse daqui. Prosseguindo, símbolos de soldagem para combinação de soldas. Ou seja, os símbolos que combinam em relação às soldagens. Vamos dar um exemplo, esse seguinte símbolo aqui, o primeiro símbolo. No caso aqui, pessoal, vemos o que? Vemos a seta quebrada, vemos a raiz, a abertura da raiz, no caso 3 milímetros, o ângulo de 60 graus, um chanfro meio V e do lado oposto uma solda em ângulo com uma penetração, uma perna de solda de 6 milímetros. Já na próxima figura, né? No caso aqui vemos o que? Uma solda de suporte, onde o lado oposto é um chanfro em V com uma penetração de 8 milímetros. Já na terceira figura, vemos uma quebra de seta. Nossa solda é uma solda em ângulo. E do lado oposto vemos o que? Um chanfro meio V em solda em ângulo com uma penetração de 6 milímetros. Solda em ângulo de ambos os lados. Essa figura aqui a gente já fez uma demonstração dela, né? No caso, aqui vamos lá, ó. Dimensão ou comprimento da perna, que no caso se refere a essa parte aqui, ó, dito como esta daqui. Aqui, ó, vemos a especificação, processo ou outra referência. Aqui no caso se refere à posição de soldagem, que no caso seria um G. Como aqui em cima se refere a um processo e anteriormente também se referia a outro tipo de processo. Agora vamos aqui, ó, para essa parte aqui, ó. Comprimento, ou seja, o comprimento do cordão. Omissão indica que a solda se estende entre mudanças bruscas de dimensão ou como dimensionado. Ou seja, caso aqui não tenha um parâmetro e a peça seja uma peça irregular, uma peça que não é contínua, não tem uma maneira contínua, você precisa mudar algum tipo de posição, mudar algo do tipo. Então, não tem a necessidade de colocar esses dados. Prosseguindo. Juntas básicas, identificação do lado da seta e do lado oposto em relação à junta. Junta sobreposta, ou seja, uma junta sobre a outra, no caso, né? Aqui vemos como aqui a peça A por cima da peça B, como dito anteriormente. Membro da junta do lado oposto, essa região aqui, ó. Seta do símbolo de soldagem, a seta que indica onde haverá a solda. Tanto pode ser aqui quanto na parte aqui embaixo da solda, né? Aqui, como podemos ver, é uma solda de tampão. Membro da junta do lado da seta. Junta de aresta, lado da seta da junta, ou seja, o lado que será soldado. Aqui vemos qual tipo de solda, uma solda de topo, uma solda reta, no caso, sem necessariamente ter um chanfro aqui. Seta do símbolo da soldagem. Junta, que no caso é essa daqui, com uma abertura de ângulo de 30 graus. Juntas básicas, identificação do lado da seta e lado oposto em relação à junta. Junta de topo, seta do símbolo de soldagem, ou seja, onde será executada a solda. Lado da seta da junta, ou seja, lado onde se representa a junta em V, o lado aqui, o lado superior, não inferior. Lado oposto à junta, o lado inferior, o lado oposto a onde será executada a soldagem. Junta de ângulo em L,
lado da seta da junta, lado onde será executada a soldagem, seta do símbolo de soldagem, lado oposto da junta, ou seja, o lado para fora é o lado oposto e o lado interno, onde fica o V, o L aqui, será o lado onde será executada a soldagem. Neste caso aqui, vemos onde termina a seta, que seria a parte interna do L aqui, ó, onde se segue essa linha aqui, ó, ou seja, a parte interna do L. Por isso se refere à parte que onde será executado a soldagem em meio V. Se a seta terminasse aqui, nesse percurso dessa linha, seria aqui. Junta de ângulo em T. Aqui vemos a seta indicando o lado, no caso, que é atrás da seta, né? Onde podemos ver aqui, ó, o lado da seta, né? E aqui ela percorre essa linha toda, tá vendo? Ó? Esta linha aqui, ó, daqui até aqui, ó, onde esse ângulo se refere ao lado, parte de trás dessa chapa aqui, né? Dessa chapa aqui, e esse daqui, a parte da frente. No caso, se não houvesse a simbologia superior, a seta, seria somente do lado que está sendo coberto pela chapa, no caso aqui, né? Na parte de trás, onde está localizada a seta aqui. Entendeu? Lado da seta da junta, que é esse daqui, ó. Essa linha aqui, ó. Lado oposto da junta, que é onde a gente consegue identificar que é uma chapa, né? Seta de simbologia de soldagem, ou seja, que é a seta de soldagem, né? Considerações gerais e simbologia básica para chanfros e ângulo. Para entender a simbologia para chanfros, é bom lembrar que lado da seta e lado oposto refere-se à posição da seta em relação à junta a ser soldada. O símbolo de soldagem para uma solda a executar do lado da seta é desenhado no lado inferior da linha de referência, linha horizontal do símbolo de soldagem. Ou seja, devemos sempre lembrar que a parte de baixo da linha de referência da soldagem, ela é onde se refere ao indicativo da seta. Assim, um símbolo de soldagem desenhado na parte superior da linha de referência significa que a solda deve ser executada no outro lado da junta, soldadas envolvendo operações em ambos os lados da junta. Possuem símbolos nos dois lados da linha de referência. Referências como especificações, processo de soldagem, número de procedimentos, direções e outros dados, quando usados com um símbolo de soldagem, devem ser indicados na cauda da seta. Se tais referências não são usadas, a cauda pode ser dispensada, ou seja, qualquer nota, qualquer coisa que esteja na cauda é algo de ser relevado para executar o processo. Se não houver nada a acrescentar, ela pode ser dispensada na hora da simbologia de soldagem. Símbolos de soldas em ângulo, soldas em chanfro, em meio V, em K, em J, em duplo J, soldas com uma face convexa, soldas de fechamento ou de aresta entre uma peça curva ou flangeada e uma peça plana, são sempre indicados
com uma linha reta perpendicular à linha de referência da seta e com o símbolo situado à direita dessa linha. Quando a seta é quebrada, significa que ela aponta para o membro específico da junta que deve ser chanfrado. Se a seta não é quebrada, significa que qualquer um dos membros da junta pode ser chanfrado. Quando os dois membros da junta são chanfrados, utiliza-se a seta sem ser quebrada. Note que a seta pode partir de uma ou de outra extremidade da linha de referência, sem que ocorra inversão nos símbolos de solda. As dimensões da solda são colocadas do lado esquerdo do símbolo de solda. Se o comprimento da solda não for contínuo, ele é indicado à direita do símbolo. Exemplos de símbolos de dimensões de soldas. O espaçamento de uma solda descontínua é também indicado à direita do símbolo em seguida ao comprimento. Vemos aqui, 6 mm é a perna de solda, como dito anteriormente lá nas explicações anteriores. 12 mm é a profundidade de preparação do chanfro. Lembrando que elas estão no mesmo lugar, podem ser consideradas as mesmas coisas. E aqui, como podemos ver, o L, que é o comprimento da solda, ou seja, o tamanho do cordão de solda. E o P é o espaçamento entre os centros de soldas descontínuas, como dito anteriormente naquele exemplo que eu tinha feito. Exemplos de aplicações de seta quebrada. Aqui vemos onde o lado da seta, onde se indica pelo lado da seta, né? Como aqui, Aqui vemos onde se indica e como deve ser feito o chanfro. No caso, o chanfro meio V, como vemos aqui. Essa parte aqui está no ângulo de 90 graus e aqui, como não der algum ângulo, deve ser um ângulo de 30, de 45 graus. Aqui como a solda desejada, né? Vista da lateral e vista de frente. Já aqui em relação ao lado oposto, como podemos ver aqui, se inicia o chanfro aqui, né? Onde está indicado, e aqui, como é o lado oposto, se inicia o chanfro do lado oposto aonde a seta está sendo indicado, né? Aqui é os mesmos parâmetros. Aqui vemos em ambos os lados, ou seja, em K ou duplo meio V, né? Aqui vemos como deve ficar, no caso, uma parte plana, né? E a outra meio V, né? Dos dois lados. A medida da abertura da raiz e do ângulo do chanfro é representada no interior do símbolo do chanfro. Quando houver necessidade de representar as duas informações em uma mesma simbologia, essas informações devem ser posicionadas como já foi descrito aqui. A abertura da raiz deve estar mais próxima da linha de referência. A profundidade da preparação do chanfro e a garganta efetiva são indicadas à esquerda do símbolo da solda. Exemplo de indicações de abertura da raiz. No caso, descrito com a letra A,
e ângulo do chanfro ou bisel. Como dito anteriormente, aqui diz que é o que? A abertura da raiz, quantos milímetros são? Ou então o ângulo do chanfro, né? Em relação. Aqui vemos que a abertura da raiz é 3 milímetros, 4 milímetros. Não há abertura de raiz. O ângulo aqui do chanfro é 60 graus, 15 graus, 40 graus. Exemplo de indicações de abertura da raiz e ângulo do chanfro combinados. Para juntas com chanfros, se não houver indicação quanto à dimensão, a solda deve ser executada com penetração total. A garganta efetiva é indicada entre parênteses e se situar entre as dimensões da profundidade do chanfro e o símbolo da solda. Ou seja, aqui vemos uma simbologia onde a abertura da raiz é 3 e o ângulo do chanfro é 70. Exemplos de indicações de garganta efetiva e profundidade de preparação do chanfro, onde a garganta efetiva é representada, nesse caso aqui dos símbolos, é o número representado pelo número 6, aqui também 6, aqui no caso 4, e a profundidade de penetração do chanfro é o número 10 em parênteses, o 11 em parênteses, o 12 em parênteses. Lembrando que todos os números que estão em parênteses são a profundidade de penetração do chanfro. E o que está do lado, ao lado, no caso, né, a garganta efetiva. No caso seria o quê? Como vemos aqui nas soldas desejadas, aqui o total, exceto a parte onde tem o relevo, a parte do cordão de solda onde está ultrapassando a chapa, né? Por conta de você ter que dar um acabamento ou algo do tipo, é contado como o quê? Como a parte da chapa até a parte onde foi feito a fusão do material entre o material de edição e o material de base, né? Vemos aqui o quê? Que do início da chapa até o fim, onde tem a fusão do material, dá 10 milímetros. Já onde tem o chanfro até a parte do início do material é a parte da garganta efetiva, entendeu? Ou seja, a profundidade de preparação do chanfro é da parte onde foi fundido o material de base com o material de edição até o início da chapa. Já a garganta efetiva é o chanfro que foi soldado, né, foi unido com a deposição de material ou sem deposição de material, dependendo do processo. Aqui vemos o mesmo processo, só que nos dois lados, para ter essa garantia. Já aqui, vemos o que? Vemos que, no caso, seriam os dois lados, porém, temos que ter aqui a noção do que? Que a fusão ocorreu tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, alterando sua propriedade no meio da peça a ser soldada. Por que eu digo alterando sua propriedade? Por conta de ter dois processos de união aqui, onde adiciona muita energia, muito calor na peça. Então essa parte aqui vai dar algum tipo de alteração, como uma ZAC, uma alteração microestrutural, por conta de união, a não ser que você faça você execute um cordão, espere a peça esfriar, execute outro cordão, mas mesmo assim terá algum tipo de alteração. O engenheiro, a pessoa que está planejando executar esse tipo de projeto, né? Se for um projeto, no caso, né? Ele tem que levar em conta esse tipo de coisa, esse tipo de ocorrência, né? Em relação ao material dele. Símbolos de soldas descontínuas que são utilizadas com certa frequência em juntas de ângulo em T podem ser encontrados na figura, como se pode verificar nas figuras B,
E C. É obrigatório constar as dimensões da solda em ambos os lados da linha de referência, mesmo que as condições sejam iguais. Ou seja, solda desejadas. Símbolos. Aqui vemos o símbolo da junta, né? Conforme vemos aqui, ó, onde é indicado o processo de soldagem é somente de um lado da solda em T, da solda em ângulo em T, no caso, né? E vemos o que também? Vemos as dimensões, onde o tamanho do cordão é 2 milímetros, como podemos ver aqui, e o espaçamento do centro para o próximo centro do cordão é 4 milímetros, como podemos ver aqui. Isso tudo foi dito anteriormente. Localizar soldas nas extremidades da junta, ou seja, localizamos as soldas nas extremidades da junta. Comprimento e espaçamento dos incrementos de soldagem descontínua. Aqui, como podemos ver, o que? Iniciamos a solda em uma das extremidades e vamos seguindo o mesmo roteiro, ou seja, o que foi dito nas especificações de simbologia como iniciação, ou seja, iniciamos, fazemos um cordão de 2 milímetros, vemos o centro, que no caso o centro é 1 milímetro, né? Fazemos o espaçamento de 4 e iniciamos um cordão de solda, onde subtraímos a parte de 1 milímetro, iniciando o cordão de solda para dar sequência até 2 milímetros, né? Como dito anteriormente. Aqui vemos o mesmo processo, porém, de ambos os lados, onde o parâmetro da parte onde a seta indica é o mesmo que o parâmetro acima, como podemos ver aqui no caso de simbologia. Vemos o que? Localizar soldas nas extremidades da junta, como dito anteriormente. Localizar soldas nas extremidades da junta. Comprimento e espaçamento dos incrementos de soldagem descritos coincidente, ou seja, eles são coincidentes, eles são idênticos, tanto o processo de baixo, ou seja, o processo que é indicado, como o processo acima da linha horizontal, ou seja, o processo de referência como o processo oposto. Já aqui na figura C, vemos comprimento de espaçamentos dos incrementos de solda descontínua intercalado, ou seja, o que o processo é intercalado, como dito anteriormente também. No momento é o que? A gente executa a soldagem na parte onde é localizada a borda da chapa, algo do tipo. Iniciamos o processo de soldagem e depois, como é intercalado, o lado oposto é feito a solda, como dito anteriormente lá na figura anterior. O que pode ser considerado o quê? Executamos o processo de soldagem aqui na chapa indicada. Passado o cordão de solda, do lado oposto se inicia o cordão de solda, ou seja, como o cordão de solda aqui é 3 milímetros, fazemos um espaço de 3 milímetros, iniciamos o cordão de solda aqui, e aqui seguimos a sequência dos processos, né? Como dito anteriormente. Símbolos suplementares. Existem símbolos suplementares que são usados nos símbolos de soldagem. Há ainda grande variedade de símbolos e notações relativos a processos de soldagem pouco usuais na indústria do petróleo. Por isso, não serão apresentados aqui. Eles podem ser encontrados na norma AWS A2.4. Veja a seguir mais alguns exemplos com explicações sucinta para melhor
compreensão do assunto. Nesse caso, a solda é realizada dentro do chanfro e deve ter projeção pelo lado oposto na dimensão solicitada. Não confunda esse símbolo com o símbolo de solda de suporte. Dimensões da projeção pelo lado oposto, sendo apresentada a dimensão dessa projeção. Solda desejada. Símbolo. Ou seja, aqui ó, vemos um suporte de 1,5 mm em relação à solda de topo, né, desejada, né? E aqui vemos a mesma coisa, uma solda em campo em meio V, onde o suporte, né, é 2 milímetros, ou seja, aqui essa parte aqui tem que ter 2 milímetros de reforço. Solda em todo o contorno do membro 1, solda desejada. Aqui vemos toda a solda desejada, né? O símbolo, aqui é o símbolo de todo o contorno, como dito anteriormente, e aqui uma solda em ângulo, né? Solda em todo o contorno da área de contato entre os dois ou entre os membros 1 e 2, ou seja, membro 1 e membro 2. Solda desejada. Aqui vemos que a solda em todo o contorno, ou seja, como vemos aqui, ó, vemos um X, né? Como se fosse um X aqui. Então ela deve partir para cá, soldar a parte de baixo, como no exemplo aqui na frente, né? E depois subir, né, até essa parte aqui e executar o mesmo processo que esse aqui visto na frente. Aqui vemos a solda em tom do contorno e aqui uma solda em ângulo, né? Um outro exemplo é solda em todo o contorno do membro 1. Nessa soldagem, a extremidade foi usinada em forma de cone, sendo o raio diâmetro dividido por 2, a profundidade de preparação do chanfro pela combinação de símbolos é previsto um acabamento com solda em ângulo, solda desejada, como deve ser, né? como ficaria. Símbolo. Aqui vemos a seta onde indica a solda. Aqui, como é uma solda de todo contorno, uma solda em ângulo, com o chanfro em meio V, em relação ao diâmetro, dividido por 2. Aqui é o diâmetro da peça, né? Vemos aqui o diâmetro da peça, que é a parte, quando é em relação a uma bola, a um cilindro, a um eixo, a um tubo, né? Pegamos o diâmetro, dividimos por 2 e fazemos o chanfro aqui, como especificado na simbologia aqui. Soldas com passe de suporte ou passe por trás. Não confunda o símbolo de solda de suporte apresentado aqui, que é uma solda executada pelo lado oposto e tem a função de suportar a solda a ser realizada no chanfro, com o símbolo de solda com projeção pelo lado oposto. Aqui vemos soldas desejadas, né? Como tem que ser executada a soldagem. Aqui vemos os símbolos. Aqui vemos o que? A seta indicando onde será executada a soldagem, em chanfro meio V, né? Como o meio V está do lado direito, o meio V aqui, como exemplo, é feito do lado direito. Se ele estivesse do lado esquerdo, seria do lado esquerdo aqui, né? Como podemos ver na imagem. Aqui vemos o símbolo de suporte, né? Então vemos aqui como é efetuado aqui, ó, a soldagem aqui no chanfro meio V e um suporte aqui na parte de trás aqui, ó. Já aqui, ó, vemos como que o chanfro meio V
como dito anteriormente, como ele está do lado meio V, não, perdão, em U, né? Como dito anteriormente, como ele está do lado direito, tem que ser feito do lado direito. Aqui uma solda em ângulo, né? Com um suporte. Aqui é feita a soldagem de suporte. Junta de ângulo em T com solda em chanfro reto de ambos os lados. Cada uma delas deve ter uma garganta efetiva de 10 milímetros. A complementação dessa junta deve ser com soldas em ângulo em ambos os lados com perna de 6 milímetros. Solda desejada. Simbologia de soldagem. Bom, vemos aqui a solda desejada. A espessura da peça é de 15 milímetros, onde o cordão aqui dito tem que ser 6 milímetros. No caso aqui o exemplo é 6 milímetros por 6 milímetros, né? Como especificado aqui, uma solda de ângulo, né? Onde a perna de solda, né, a garganta efetiva de solda tem que ter 10 milímetros. Tem que ter 10 milímetros na parte de garganta efetiva. Junta de topo chanfro em V e em U. Nos casos em que a sequência de trabalho, como apresentado na figura, a simbologia pode ser representada em mais de uma linha de referência. A mais próxima da seta indica a primeira operação a executar. No exemplo da figura é a preparação e soldagem de chanfro V. No lado oposto da seta, após a conclusão das operações do lado oposto da seta, as operações devem ser iniciadas do lado da seta. A goivagem com preparação do chanfro em U e soldagem. Soldagem desejada e simbologia. Com a seta indicada mais próximo dessa simbologia, essa simbologia será a primeira simbologia a ser executada. Vendo aqui que é um chanfro em V do lado oposto da seta a ser indicada, com a abertura da raiz de 3 milímetros e uma angulação de 60 graus. Com a garganta efetiva sendo de 15 milímetros e a profundidade de penetração de 10 milímetros, como visto aqui, uma angulação do chanfro de 60 graus, uma abertura da raiz de 3 milímetros, uma profundidade de penetração de 15 milímetros e a garganta efetiva de 10 milímetros. Já aqui visualizamos o que? Onde a garganta efetiva é de 15 milímetros e a profundidade de penetração é de 12, com uma solda em U, com uma angulação de 40 graus, com uma nota em que o processo deve ser goivado, ou seja, tem que haver uma goivagem nesse processo aqui, dito no lado indicado pela seta, né? Por conta do que? Dos dados estarem abaixo da linha, é o dado que a seta indica. Simbologia de acabamento. Esta simbologia indica o tipo de acabamento que é dado na região soldada da junta. Exemplo de símbolos de acabamento de soldas. Solda desejada. Metal depositado retém ao metal de base. Aqui vemos na simbologia, vemos uma solda em V, né? E aqui vemos o símbolo de nivelamento, para a solda estar nivelada.
Então o chanfro deve ser em V e ela deve ser nivelada, onde o excesso do material aqui deve ser removido. Já aqui vemos o que? Reforço removido por calafate. Ou então, como dito anteriormente, rebarbamento, né? Como podemos ver aqui na simbologia. Já embaixo, o G, esmerilhamento, também conhecido como esmerilhamento mesmo. Aqui, alguns símbolos eles mudam de nome de acordo com a tradução literária. Mas é o mesmo processo já. Agora vamos aqui, ó, onde o reforço é esmerilhado, né? Como no símbolo aqui. Aqui vemos o símbolo onde temos a solda em J, né? Aqui a solda em J. E deve ser com um reforço nivelado, né? Como podemos ver aqui, ó, está nivelado. Simbologia para juntas não convencionais. Juntas de aresta, soldas de aresta ou fechamento são juntas em que as bordas dos componentes a serem soldados formam um ângulo de 180 graus. Veja no exemplo. Junta de aresta. Junta de aresta. 180 graus. Solda de aresta ou fechamento. Peça 1, que é membro 1. Peça 2, membro 2. Junta de aresta. Seção transversal da solda. Aqui vemos a solda, como ela deve ser executada. E aqui a simbologia, né? Onde é uma solda de topo, né? Com uma penetração de 1/8. Aqui é executado em ambos os lados, né? Da soldagem. E aqui é como a peça deve estar. Aqui, como podemos ver, é somente um lado com um acabamento, né? Um nivelamento da peça, né? Como podemos ver aqui, ó. Aqui a mesma coisa, só que de vez de estar um ângulo, os dados em milímetro, eles estão em fração. Estão fracionados, como podemos ver aqui. Os dados podem ser dados tanto quanto fração, quanto em milímetros já, né? Isso depende muito da empresa ou da onde você está pegando. O pessoal norte-americano tem muito costume de dar os dados fracionados, com frações. Junta com face convexa. Juntas com uma face ou ambas as faces convexas são juntas em que se forma um chanfro em um componente reto e outro curvo, ou entre dois componentes curvos. Como no exemplo aqui, vemos dois componentes curvos, ou seja, convexos, e aqui vemos uma reta e um componente convexo, correto? Aqui é outro exemplo disso, onde é um tubo com uma chapa. Aqui é a simbologia de como é, e aqui os dados fracionados, como dito anteriormente. 1/4 de garganta efetiva e 3/8 de penetração. Junta com face convexa. S, distância do ponto de tangência à parte superior do membro. E, dimensão da solda em chanfro. Seção transversal da solda. E, que no caso aqui, ó, dimensão da solda em chanfro. Aqui vemos a dimensão da solda de acordo com o chanfro. E o S, distância do ponto de tangência e a parte superior do membro, né? No caso, o tamanho da peça a ser soldado, né? Em outras palavras. Aqui vemos a simbologia, onde S é a distância do ponto de tangência à parte superior do membro, que no caso daqui é o que?
é o tamanho de penetração e o E a garganta efetiva, né? Como dito anteriormente, pegamos nessa parte aqui, ó, onde quando dito anteriormente a garganta efetiva seria o quê? Seria os 10 milímetros aqui, né? Como o exemplo anterior fala. E a profundidade de penetração do chanfro seria o número 6. E a mesma coisa em relação a essa simbologia. Entende? Fazemos um parâmetro por conta de ser um diferente ângulo, um diferente tipo de soldagem. Porém, a simbologia permanece a mesma em relação a isso. Já aqui vemos a seção transversal da solda, onde o ângulo, né, o tamanho do cordão é o B, que é B por B, né, onde podemos ver aqui na simbologia. A indicação onde se executa a soldagem, tanto do lado oposto, onde é essa parte aqui que é B, pelo o ângulo, né, de soldagem, onde podemos ver aqui. E aqui o S, o E, onde a distância do ponto de tangência à parte superior do membro, que não passa da mesma coisa que o quê? A parte da profundidade de preparação do chanfro, ou seja, a profundidade da solda em si, né? E o E, dimensão da solda em chanfro, não passa do que? Da garganta efetiva. Basicamente são a mesma coisa. Aqui vamos uma simbologia onde é um eixo soldado numa chapa e uma solda em ângulo, correto? Junta com face convexa, sendo S raio da barra e dimensão da solda em chanfro. No caso, esse tipo de solda aqui é soldar dois eixos, soldar dois tubos, dois elementos cilíndricos. Voltando, tendo em mente que S, que no caso aqui, ó, seria a parte onde tem a profundidade de preparação do chanfro, e E, que no caso aqui é a dimensão de solda do chanfro, seria a garganta efetiva. Tendo isso em mente, tendo um parâmetro para poder analisar, seria o que? Como se o S seria a parte de o quanto de cordão de solda foi adicionado aqui, né? O quão ele se diluiu em relação à peça. E o E seria a diluição no material, né? Que seria o que? A profundidade de preparação do chanfro, a profundidade que teria o ângulo, no caso aqui a profundidade, né? Onde a simbologia aqui quer dizer o que? Duas faces convexas no lado oposto à seta a ser indicada, que seria aqui, né? Como no exemplo desse daqui. Já aqui, ó, seção transversal da solda. Vemos o que? Vemos um eixo sendo soldado numa barra, numa chapa, algo do tipo. Aqui vemos a simbologia de 3/8, onde seria a parte S, o raio da barra seria 3/8, e a parte E, que seria 1/4, é a dimensão da solda em chanfro. Lembrando que o que significa também, tendo um parâmetro aqui, seria o que? A garganta efetiva e a profundidade de preparação do chanfro, ou seja, a profundidade do chanfro. Vemos aqui, ó, que nesse caso aqui dos eixos, ele não tem chanfro, e nesse caso aqui também não teria um chanfro. Poderia ter um chanfro, óbvio, você poderia colocar uma simbologia de chanfro, mas não é uma necessidade, por conta de ter um espaço aqui para poder fazer um preenchimento, né? Então aqui é somente a simbologia, querendo dizer que é, ó, é um tubo numa chapa, ou são dois tubos, né? Solda de tampão, solda executada dentro de um furo circular ou não, que se encontra em um dos membros de uma junta sobreposta ou em T unido ao outro membro. As paredes do furo podem ser ou não paralelas e o furo pode ou não ser
totalmente preenchido com solda. Veja no exemplo. Seção transversal da solda. Aqui vemos uma solda de tampão, onde o ângulo deve ser de 45 graus, né? O ângulo aqui, a abertura deve ser 45 graus. E deve ser soldado na seta indicada por conta de estar embaixo. Aqui vemos como deveria ser executada a solda e aqui vemos a simbologia de soldagem. Já aqui na seção transversal da solda, vemos o que? Como a solda deve ser executada com meio de profundidade de solda, da solda, né? Como indicado na simbologia aqui. Lembrando que aqui também pode ser indicado o tipo de material, se for um tampão, tem que ser um tampão de cobre, tem que ser um tampão de níquel, um tampão de polímero. É um exemplo do tipo de tampão que você pode colocar de material aqui. E aqui a medida do tampão que tem que ser executado aqui, né? Às vezes você precisa de um tampão onde a área deve ser uma área mais frágil, para poder ter uma pressão e ter que ser explodida nesse lado aqui se houver algum tipo de acidente, assim causando uma segurança a mais. Um exemplo desse tipo de método é o que? Quando você faz a soldagem do cofre do carro para o motor, quando o carro levar algum impacto e o motor houver algum tipo de dano, ele ir em direção para baixo, não para cima ou em direção do motorista. Ele vai em direção ao chão por conta da solda lá ser uma solda mais frágil em relação ao resto dos componentes. Assim o motor não tem um risco de sair voando e machucando alguém, entendeu? Solda de tampão. Aqui vemos as soldas, no caso são 7 requeridos, ou seja, são 7 soldas dessa, né? Como podemos ver aqui na simbologia. Vemos aqui na simbologia o quê? Que o preenchimento da solda tem que ser 15 oitavos, no ângulo de 60 graus. São 7 furos, né? No caso, como tem o símbolo de diâmetro, são furos, né? Não são uma rachadura, um corte quadrado, outro tipo de formato, né? Vemos a distância do centro do furo para o outro são 6 milímetros, né? E aqui vemos como executar a soldagem, onde o ângulo é 60 graus, como dito aqui na simbologia. Aqui é 5 oitavos de penetração, né, de quantidade de solda a ser executada. E aqui 3 quartos do diâmetro da solda, o tamanho da solda a ser executada, né? Tamanho do círculo de solda, né, do ponto de solda a ser executado. Solda de tampão. Aqui vemos o que na simbologia? Vemos o que? Que aqui é um buraco de 3 quartos, no caso seriam 4 buracos, com uma profundidade de 3 oitavos, onde a abertura, né, no caso o espaçamento entre os buracos, o primeiro espaçamento é de 2 milímetros e o segundo espaçamento, ou seja, os espaçamentos subsequentes até o final é de 3 milímetros, exceto o final, que seria de 2 milímetros, correto? Vemos aqui o que? Vemos aqui, ó, exatamente o que eu falei aqui, ó, a primeira abertura 2 milímetros, do centro até o início, né, lembrando, e do centro até o próximo furo seria 3 milímetros. Aqui vemos que são 4 furos, aqui também vemos que são 4 furos. Aqui vemos o que? Que a abertura do buraco, do tampão no caso, né, é de 3 quartos, onde a profundidade do tampão é de 3 oitavos, como dito aqui. Aqui é uma nota, né, querendo dizer assim, ó, ver detalhe B. Aqui vemos o detalhe B, onde ele diz que o tamanho do tampão é de 2 milímetros, né? Como podemos ver aqui. Solda por ponto ou por projeção. Solda executada entre ou sobre componentes sobrepostos. A fusão ocorre entre as superfícies em contato ou sobre a superfície externa de um dos
Componentes. Não confunda visualmente em função da imagem utilizada. Os exemplos da solda por ponto com os de solda de tampão. Na solda por ponto não existe furo a ser preenchido. Bom, aqui quer dizer o que? Aqui é a simbologia da solda por projeção, onde são 9 pontos de solda, ou seja, solda a ponto com 9 pontos de solda. Exemplo daqui, ó, tem como se tivesse aqui fosse 4 pontos, né? Aqui são 4 pontinhos de solda junto à simbologia. Lembrando que é o mesmo princípio da solda de tampão, onde você pega o ponto do meio, né? O ponto de fixação do meio, do raio do ponto de solda, e vai fazendo a intersecção até o próximo ponto do meio, dando a distância. Aqui fica mais exemplificado como aqui é uma solda pelos dois lados, né? Como podemos ver aqui, onde o tamanho do ponto é 1/4, são 5 pontos, e a distância é 1 milímetro. Ou seja, você pega aqui 1/4, você divide por 2, que é por conta do raio, e aí você coloca mais 1 milímetro, né? No caso, né? Solda de costura. Solda de costura é a solda contínua executada entre ou sobre membros sobrepostos. Pode constituir em um único passe ou em uma série de soldas por ponto. Veja nos exemplos. Solda desejada. Aqui é a simbologia de soldagem. Aqui está o que? O método que será executada a soldagem, ou seja, o processo de soldagem. O tamanho, né, que é 1/8 de cordão, como podemos ver aqui. Aqui simbologia de solda por costura. Aqui é a diferença, ou seja, 1 milímetro, que é o tamanho do cordão, aqui vemos, para 2 de espaçamento do ponto central do cordão para o próximo ponto do cordão. Já aqui, ó, solda desejada, orientação como mostra no desenho. Símbolo, aqui o processo de soldagem, né? Aqui a solda por costura com um espaço de 0,25 milímetros, né? Ou seja, o tamanho do cordão deve ser respeitado aqui. Aqui podemos ver, ó, o tamanho do cordão, 0,25. Aqui, ó, esta parte aqui do tamanho do cordão, não especificado aqui, mas especificado aqui na simbologia como 7 milímetros do cordão, né? De um ponto a outro. Solda de revestimento. Solda de revestimento ou amanteigamento. Solda de revestimento é a solda em uma ou mais camadas sobre a superfície metálica, como o corpo de um equipamento, por exemplo, com o objetivo de criar uma nova superfície com resistência a ataque químico, barreira química ou desgaste. O manteigamento é a solda em uma ou mais camadas depositadas na face do chanfro. É destinado principalmente a facilitar operações subsequentes de soldagem. Bom, a solda de revestimento ou amanteigamento é o que? É quando você pega uma barra chata e deposita material do eletrodo ou então do material de adição que seja parecido, ou seja, ele consegue fazer uma diluição boa no material, só que a composição química dele é diferente, trazendo propriedades diferentes do material, ou seja, deixando ele inoxidável, deixando como se fosse uma parte anticorrosiva, ou então uma parte onde ela é resistente a determinada temperatura, ou determinado tipo de ácido, ou determinado tipo de fluido, temperatura, algo do tipo. É o revestimento. É muito usado também em o que? Em uma solda de manutenção. Vou dar um exemplo seguinte: você tem um guindaste e o guindaste ele tem um atrito entre a parte móvel e a parte que fica no guindaste, né? A parte que se locomove no guindaste.
Não sei se vocês já conseguem visualizar. Mas vamos supor que a parte que fica fixa no guindaste, ela fica entrando em contato com a parte móvel. Você tem que fazer um revestimento aqui, porque quando desse desgaste, você não consegue fazer um retrabalho do mesmo modo que foi feito o trabalho de soldagem, o trabalho de manutenção do aço que está lá. Aqui vemos o que? A simbologia de revestimento. Aqui vemos que é 1/8 de revestimento, né? Os filetes de solda. Como o revestimento tem que ser na peça toda, no caso aqui deu 4 cordões de solda, como podemos ver. Assim depois ele pode passar por uma retífica para a peça ficar totalmente plana, né? Aqui vemos na simbologia a parte de revestimento é uma parte interna, né? Aqui somente está expressando a parte interna sem nenhuma medida, mas aqui podemos ver as medidas, que é 4 mm por 2 mm. Aqui conseguimos ver, e elaborado assim conseguimos ver também o que? O número de passes, que são 4 passes. Solda de revestimento, seção transversal da solda, símbolo. Aqui vemos o que? A simbologia, onde está indicando. O primeiro processo a ser executado é essa daqui, por conta de estar mais próximo ao seta, lembrando disso. Aqui a espessura do cordão, né, é 1/8, né, dos cordões a serem revestidos, e a solda circunferencial, entendeu? Aí, feito esse processo, vemos a solda axial com 3/16 para poder fazer o revestimento. Aqui mostra como ele deve ser executado, como ele foi concretizado, né? Como podemos ver aqui, Aqui vemos a solda total de 3/16 e aqui de 1/8 de solda, como especificado antes. Um sobre o outro, correto? Aqui, seção transversal da solda, símbolo. Aqui vemos o que? A simbologia, onde é uma solda de revestimento, nessa parte aqui, onde é diagonal, onde reduzir a abertura da raiz para 3/16 no máximo. Como podemos ver aqui, 3/16 a abertura da raiz. Na interpretação de símbolos pouco usuais ou de elevado grau de complexidade, recomenda-se utilizar a norma AWS A2.4, que apresenta um conjunto bastante grande de exemplos de situações relacionadas aos símbolos correspondentes. Simbologia de ensaio não destrutivo. Os símbolos de ensaio não destrutivos são análogos ao de soldagem e têm os elementos dispostos conforme mostrados na figura. Localização dos elementos no símbolo de ensaio não destrutivos. No caso a sigla RAD, que é RAD, significa radiografia. Como está na parte de baixo, significa que é na parte onde se está indicando a seta. Se estivesse na parte de cima, seria do lado oposto à seta, e se estivesse no centro, seria em ambos os lados. Na parte da figura B, vemos a partícula magnética, que se denomina com a nomenclatura PM, que aí, no caso, como está no centro, significa na peça toda. Agora, na parte C, é partícula magnética, e LP significa o quê? Líquido penetrante. Ou seja, a parte oposta à seta tem que ser feito o quê? Uma partícula magnética e um líquido penetrante. Esses ensaios são ensaios não destrutivos. Aqui na parte D, vemos o que? Os ensaios combinados de ultrassom, que no caso é o S, radiografia, RAD, do lado da seção do lado oposto à seta está o que? Ensaio visual, que no caso é EV, né? Ou seja, na simbologia, onde que está indicando tem que ser ultrassom e radiografia. Do lado oposto à seta tem que ter ensaio visual. Já aqui vemos o que? Ensaio de partículas magnéticas a ser executado em extensão de 100 mm. Como está o número 100 aqui é 100 mm. Aqui vemos o que?
200 milímetros, como na figura F, sendo executado o líquido penetrante a ser executado na extensão de 200 milímetros. Aqui na parte G, na radiografia do lado oposto à seta, em 25% do que? Ensaio parcial de radiografia em 25% de toda a extensão da solda, ou seja, 25% da parte da solda, na parte do filete de solda, deve ser feita uma radiografia para ser constatado que está tudo ok, ou se for constatado que não, deve ser dado um relatório falando, ó, há imperfeições nessa solda. Na parte H, partículas magnéticas com 50% no local onde está sendo indicado a seta. Ensaio parcial de partículas magnéticas em 50% de toda a extensão da solda em local seccionado. Ou seja, 50% do local onde foi executada a soldagem deve ser apresentado partículas magnéticas para ver se há algo irregular. Na parte I, aqui, a parte 5 radiografias, né? 5 quantidades de radiografias de 17 a secção executadas. Ou seja, aqui deve ser feito o quê? 5 radiografias do lado oposto aonde a seta indica. Na parte J, ensaio por ultrassom. 5 quantidades de ensaio por ultrassom. Aqui vemos o que, ó? Quantidade igual exame de 2 trechos de 300 milímetros a ser executado por ultrassom. Na parte K, vemos o que? Ao redor da peça, temos que ter o que? Um ensaio de partícula magnética com um número aqui, ó, uma nota. Ensaio de partícula magnética a ser executado em todo o contorno da peça, segundo o procedimento número 3. Ou seja, aqui, ó, a nota, procedimento número 3. Qual é esse procedimento número 3? É algo especificado no projeto. Não temos como ter a certeza. Nesse daqui é somente um exemplo. Na parte L aqui, mesmo procedimento em relação à parte K. Tem que ser executado um procedimento número 254. Em todo o contorno da peça, em ultrassom, aqui como conseguimos ver, do lado oposto indicado a seta. Mas como é todo o contorno, não tem a necessidade de colocar do lado oposto a seta. Ensaio de ultrassom a ser executado em todo o contorno da junta soldada pelo procedimento número 254. Notações empregadas nos ensaios não destrutivos, ou seja, a sigla radiografia de acordo com a Petrobras é RAD, já na AWS A2.4 é RT, ultrassom é US na Petrobras, na AWS A2.4 é UT, partícula magnética de acordo com a Petrobras é PM, na AWS A2.4 MT, líquido penetrante na Petrobras LP, na AWS A2.4 PT, teste por pontos na Petrobras é TP, na AWS também é TP, teste de estanqueidade na Petrobras é ES, na AWS A2.4 LT, ensaio visual na Petrobras EV, na AWS A2.4 VT. Repare que toda vez eu falo a sigla 2.4 porque dependendo da AWS, no caso não dependendo da AWS, mas dependendo da norma, muda a sigla também. De acordo com a norma que você está utilizando, você tem que averiguar qual tipo de nomenclatura se refere aos ensaios não destrutivos. E aos ensaios destrutivos também, se você for executar. Exemplos de indicações de ensaios não destrutivos. Quando não houver obrigatoriedade de executar o ensaio por um lado específico, o
posicionamento dos símbolos será na interrupção da linha de referência. Os exemplos a seguir ilustram a utilização dos símbolos de ensaios não destrutivos com os diversos elementos que os compõem. Aqui vemos o que? Vemos o chanfro em V, do lado indicado pela seta. No lado oposto, um suporte, né? Onde depois é executado o processo que é o de partícula magnética em ambos os lados. Já aqui, como do lado da seta, vemos o chanfro em duplo V ou o chanfro em X. Após isso, vemos em campo um ensaio de ultrassom em ambos os lados. Na parte C, vemos o que? Um chanfro em V do lado oposto à indicação da seta. E um ensaio visual e radiografia do lado oposto ao indicado da seta. Na parte onde vemos aqui é o que? Vemos a seta indicando, onde o lado da seta que indica é um chanfro em V. Seguindo o roteiro, a parte do lado oposto à seta é um chanfro em 1, com goivagem em nota. E após isso, fazemos um ensaio de ultrassom do lado oposto aonde a seta indica. Exemplo de combinação de símbolos de ensaio não destrutivos com símbolos de soldagem. Os símbolos de ensaios não destrutivos são utilizados em combinação com os símbolos de soldagem. Veja os exemplos. Exemplo A. Após operações de soldagem de chanfro em V e soldagem de raiz, executar ensaio de partícula magnética em ambas as superfícies da solda, ou seja, dos dois lados da solda. Na parte do exemplo B, após soldagem, executar no campo ensaio com ultrassom em ambas as superfícies da solda, como dito aqui. Na parte C, após a soldagem, examinar a solda do lado oposto por inspeção visual e radiografia. Na parte B, soldar pelo lado do chanfro em V, goivagem. Pelo outro lado, soldar pelo chanfro em U e inspecionar a solda com ultrassom por este último lado ou superfície. Tudo isso foi dito anteriormente em relação à simbologia. Todos os direitos reservados do livro Inspetor de Soldagem de 2012 é feito pelo Senai da Bahia, Senai Minas Gerais e Senai Rio de Janeiro. Inspetor de Soldagem, publicação em consonância com o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 2008.